olha lá no céu, é Papai Noel. O Natal chegou e quando criança era a época do ano que eu mais esperava. A cidade toda iluminada, tinha Harry Potter e aquela sensação que todo mundo ficava bonzinho. O famoso espírito natalino. As festas de fim de ano e, claro, aquela possibilidade de ganhar presentes, etc, etc. E é claro que a gente sempre acabava ganhando roupa. O Natal sempre me traz boas recordações. E se tratando de games, existem alguns deles que me transportam facilmente para aquela época. É só ver ou ouvir. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês os jogos que me lembram o Natal. Nostalgia me faz reviver momentos que me marcaram e normalmente vem com algo bom, como comer esse panetone e tomar café. Me transportam para algum momento de algum Natal no passado. Alguns jogos me trazem essa mesma sensação. E começando por ele, Super Mario World ou Super Mario Bros 4 no Japão. O jogo que provavelmente foi o seu primeiro e também o de muitos da minha geração. Simplesmente fantástico. Um jogo maravilhoso que acompanhava também o fantástico Super Nintendo. Lançado em 1990 no Japão e em 1991 nos Estados Unidos. Super Mario World virou febre rapidamente, devido vir junto com o console, que aliás foi uma ideia genial da Nintendo, colocar o seu principal mascote junto com o videogame, fazendo o Bigode, que já era conhecido, ficar mais conhecido ainda. Amarrado em nome do Senhor! Super Mario World não foi o meu primeiro jogo, nem segundo, nem terceiro, mas foi o primeiro que zerei. E o engraçado é que nem mesmo tinha um videogame próprio. E a história começa ali no fim de ano de 1998. Nessa época meus pais já eram separados. Morava com minha mãe, mas estava passando aquele fim de ano com meu pai. Como eu disse, ainda não tinha um videogame próprio, mas na casa do meu pai tinha um Super Nintendo. Já estava jogando dias Mario World, decidido a zerar, mas haviam outras crianças na casa, fora a minha irmã. Então era muita gente para jogar, e não só isso, eles eram muito ruins. Ruins mesmo, galera. Bota ruim nisso, bicho. E era muito difícil avançar. Fora as vezes que de tanto morrerem trocavam de jogo. E eu não podia fazer nada, afinal o videogame não era meu. As festas de fim de ano eram dos poucos dias do ano que podíamos ficar acordados até tarde da noite ou até amanhecer mesmo. Depois da ceia de Natal, todas as crianças da casa foram para a rua brincar, algo bem comum ali nos anos 90. E foi nesse pequeno período que consegui jogar sozinho. Lembro de muita emoção e adrenalina ao passar de cada fase ou partes do jogo que não conseguia antes. Completar a Star Road, chegando na Forest Illusion e na Chocolate Land. Que sensação, foi incrível. O deleite veio pela manhã de Natal. Não lembro exatamente do horário, mas era algo entre 5 e 6 da manhã. Invadi o castelo do Bowser e sem enrolação fui direto ao ponto. Demorou bastante, mas depois de muitas vidas perdidas e muitos continuem, consegui zerar o jogo. Foi nesse mesmo dia que fiz os calos nos meus dedões, que me acompanham até hoje. Depois só lembro que comi um pudim, bebi um refrigerante e fui dormir ali até mais ou menos a hora do almoço. 1999 foi um ano muito importante para mim. Muita coisa que influenciou minha vida diretamente veio dessa época, onde eu vi pela primeira vez minha banda favorita, Red Hot Chili Peppers. O meu filme favorito, Matrix, também veio dessa época.
Matrix is. E também foi o ano que ganhei o meu Super Nintendo. O jogo Star Wars Return of the Jedi chegou para mim antes de eu conhecer os filmes, e minha experiência não foi boa, pois o jogo é muito difícil e não conseguia passar da segunda fase do game. Tinha emprestado de um amigo da escola e, claro, acabei devolvendo. Dias depois, acabei assistindo a trilogia. A força está no SBT. Trilogia Star Wars, Guerra nas Estrelas. E me apaixonei pela franquia. Então, tudo relacionado a Star Wars eu queria ter. E claro, que o jogo de Star Wars se tornou um objetivo. Troquei o jogo com um amigo da escola por Mortal Kombat 3, pois eu já tinha o Ultimate. Na noite de Natal, joguei Star Wars inspirado pelos filmes. Consegui avançar bastante no jogo e, claro, fiquei muito empolgado. E nesse mesmo dia, ganhei um boneco da franquia, o Darth Sidious. Star Wars teve 3 jogos lançados para o Super Nintendo, e eles são Super Star Wars, que é baseado no filme The New Hope, Uma Nova Esperança, lançado em 1992, The Empire Strikes Back, O Império Contra-Ataca, lançado em 1993, e Return of the Jedi, ou O Retorno de Jedi pra gente aqui no Brasil, lançado em 1994. Ambos os jogos foram produzidos pela LucasArts, Sculpture Software e publicados pela JVC. O engraçado é que joguei todas, porém na ordem inversa, começando por Return of the Jedi e terminando pelo primeiro na ordem cronológica dos filmes, Uma Nova Esperança. Harry Potter foi febre mundial desde o seu lançamento. Você é um bruxo, Harry. Eu sou o quê? Lá em 2001, mas só comecei a acompanhar a partir do terceiro filme, O Prisioneiro de Azkaban. Os 2 primeiros, A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta, assisti quando passou no SBT mesmo. E nos jogos, ele apareceu para mim quando o Game Boy Advance era o meu videogame principal. Nos jogos, Harry Potter não brilhou tanto quanto nos filmes, mas tem alguns títulos bem legais, como o Harry Potter and the Philosopher's Stone de Game Boy Color e Game Boy Advance. Aliás, todos os jogos de Harry Potter para Game Boy Advance são bem legais, e Harry Potter era sempre uma boa escolha para jogar no Natal, muita nostalgia envolvida. E só por curiosidade, a versão de Game Boy Advance foi lançada simultaneamente com as versões para PlayStation e Game Boy Color. Nos Estados Unidos, o jogo estava entre os títulos mais vendidos para consoles portáteis, entre 2000 e 2006, para vocês verem como os filmes influenciaram a venda dos jogos, mesmo esse sendo bem mediano, para ser sincero. E se você chegou até essa parte do vídeo é porque está gostando dele, então não esqueça de deixar aquele like, melhor fazer agora, senão vai esquecer depois, beleza? Resident Evil 4, conhecido no Japão como Biohazard 4, é um jogo de survival horror e tiro em terceira pessoa desenvolvido e publicado pela Capcom, lançado originalmente para o GameCube em 2005 e um pouquinho depois, mais tarde, lançado para PS2, e aí sim estourando de vez. É o 6º jogo principal da franquia Resident Evil. A história segue o agente especial Leon Scott Kennedy, que apareceu pela primeira vez em Resident Evil 2. Ele é enviado em uma missão para resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, que foi sequestrada por um culto religioso em uma parte rural da Espanha. Mas claro, isso vocês já sabem. Resident Evil 4 foi um divisor de águas para a franquia, afastando-se dos ângulos de câmera fixa e do estilo de jogo mais lento dos títulos anteriores. Resident Evil 4 apresenta um sistema de câmera dinâmico e jogabilidade orientada para a ação. Recebeu aclamação da crítica e ele ganhou muitos prêmios de jogo do ano em 2005 e foi visto como um sucesso multiplataforma.
que influenciou a evolução dos gêneros survival horror e tiro em terceira pessoa. O jogo também foi pioneiro e popularizou a perspectiva de visão sobre o ombro, em terceira pessoa. Desde então, tem sido amplamente considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. E em 2023, ele ainda ganhou um remake que também caiu nas graças do povo. Finalmente poder conhecer Sr. Kennedy. Há quanto tempo, novato? Você não mudou nadinha. Por que você tá ajudando? Porque faz eu me sentir melhor. E vamos deixar isso assim. Puta merda! Pra ser sincero, Resident Evil 4 não me agradou muito na época, por se afastar demais dos jogos anteriores. E talvez porque eu não tive PS2. Mas o ruim mesmo era ficar fora das conversas de games que sempre acabavam o Resident Evil 4. Então um dia meus amigos me emprestaram um PS2 só para zerar o Resident Evil 4 e não ficar mais de fora das conversas. E aí eu joguei esse jogo no Natal e incrível, esse jogo me marcou. Toda vez que eu vejo ou escuto Resident Evil 4, automaticamente eu lembro do Natal. E cara, lavei a alma. Resident Evil 4 é incrível, realmente é um jogo muito bom. Ainda não joguei o remake, mas em breve vou trazer uma gameplay completa desse jogo aqui no canal. Aguardem. Horizon Zero Dawn é um jogo de RPG de ação pós-apocalíptico em um mundo aberto, desenvolvido pela Guerrilla Games e publicado pela Sony, apresentado em 2015 na conferência da Sony na E3 e lançado em 2017 exclusivamente para o PS4. A trama segue Aloy, uma caçadora em um mundo invadido por máquinas, que decide descobrir seu passado, explorando o mundo para descobrir locais e realizar missões secundárias. Dispositivo de conversão neles. Tenho que ir com cuidado. Com cuidado. Aí vai! Anda, anda. Funcionou. Vamos com você? E não só isso, o jogo também aborda temas como, por exemplo, a alienação religiosa, Sou uma grande matriarca, Rust. Abençoo quem eu quiser. intolerância, preconceito e como a ignorância de buscar conhecimento pode destruir laços e até povos inteiros. Então galera, 2017 eu tava desanimado para jogos. O único jogo que jogava era Street Fighter V. Opa, foi. Aparentemente. E basicamente, comprei o PlayStation 4 para jogar Street Fighter. Essa aqui é a verdade. Até porque ele era exclusivo do console. Nada que saía na época sobre games me animava. Parecia que tudo era mais do mesmo. Pensei várias vezes em vender meu console e, sei lá, viver sem games. Foi aí que, conversando com um amigo no trabalho, ele disse assim: tem um jogo de menina, que apenas minha filha joga. Já tinha visto o trailer de Horizon. Achei legal, mas até então nada demais. Então eu perguntei como era esse tal jogo de menina, e ele me respondeu que era uma moça de cabelos vermelhos que lutava contra animais mecânicos. E aí não tive dúvidas, era Horizon. Perguntei se ele queria vender e ele disse na hora. E no último dia de trabalho, especificamente 24 de dezembro, me traz o jogo. E aí é só alegria. Horizon Zero Dawn me trouxe de volta para os games, fazendo aquela chama pelos jogos acender de novo.
Então é isso, galera, espero que tenham curtido o vídeo. E também não esqueçam de deixar nos comentários os jogos que lembram o Natal de vocês. E agradeço a todos que me deram força e apoio ao longo do ano. Então, galera, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todo mundo. E a gente se encontra num próximo vídeo, mais em 2025. Falou! E é isso.